O céu tem seus raros visitantes que mudam nossa perspectiva. 13 Atlas é um deles, um corpo interestelar, ou seja, não nasceu no nosso sistema solar. A sua trajetória é hiperbólica, não fechada, e ele passa agora pelo ponto de maior aproximação ao Sol, o periélio, por volta de 29 e 30 de outubro de 2025, aproximadamente uns 210 milhões de quilômetros. Muitos têm aproveitado desse fenômeno para especular sobre diversas teorias. Seria esse corpo interestelar um objeto artificial disfarçado de cometa, já que a NASA em setembro anunciou que não iria mais monitorar esse cometa, ou ele é apenas mais um corpo celeste como os demais? Há grupos que garantem ser uma grande nave-mãe igual a do filme Independence Day, vindo com seres iluminados para ajudar nosso planeta. Há ainda os que alegam ser essa chegada da hierarquia, a qual Alice Bailey disse que iria se manifestar a partir de 2025. Neste vídeo você vai tirar suas dúvidas. Desde sua detecção em 1º de julho de 2025 pelo sistema Atlas no Chile, 13 Atlas vem sendo acompanhado por observatórios no mundo todo. O objeto não representa ameaça à Terra. Sua maior aproximação ao nosso planeta é prevista para dezembro de 2025. Mesmo assim, ainda há grande distância. A primeira pergunta natural é: o que exatamente estamos vendo? Pelos dados iniciais de brilho e aparência, 13 Atlas se comporta como um cometa. Desenvolve coma e cauda à medida que aquece próximo ao Sol, liberando gases e poeira, o fenômeno de sublimação dos voláteis. É, portanto, cientificamente razoável tratá-lo primeiro como um cometa interestelar normal, até prova em contrário. Dito isso, parte do fascínio público veio da possibilidade de artificialidade. A hipótese soou alto desde Oumuamua 2017, que mostrou acelerações não gravitacionais difíceis de explicar de imediato, e volta agora com 13 Atlas. Seria possível que um objeto interestelar exibisse sinais de engenharia, um cometa artificial, uma sonda camuflada na dinâmica de um cometa? A ciência não proíbe perguntas ousadas, ela submete a testes científicos. Como se testa algo tão extraordinário sem cair em fantasia? Há critérios objetivos. Primeiro, medir com grande precisão a aceleração não gravitacional e correlacionar com jatos cometários observáveis. Se a aceleração residual não for compatível com a física de sublimação, a hipótese natural enfraquece. Segundo, procurar assinaturas espectrais anômalas, ligas, compósitos, padrões que não batem com gelos e poeiras usuais. Terceiro, analisar curvas de luz, períodos e variações que indiquem controle de atitude difíceis de conciliar com um corpo irregular passivo. Há mais outros testes, mas por fim, checar se a dinâmica orbital sugere encontros oportunos demais com plataformas de observação. Esse protocolo não conclui se é artificial, mas estabelece o que contar como evidência forte, digamos, especulação científica. Até agora, nada do que foi divulgado por equipes e meios especializados derruba a leitura de cometa natural. Relatos recentes descrevem atividade compatível com aquecimento solar e brilho modesto, sem anomalias confirmadas que apontem para a tecnologia. Por que então tanta expectativa? Porque visitantes interestelares são raros. Com Oumuamua e 2 Borisov, aprendemos que os sistemas planetários de outras estrelas podem nos enviar fragmentos e cometas que trazem pistas sobre sua química e história. 13 Atlas amplia essa amostra e permite testar ideias sobre formação, ejeção e evolução de pequenos corpos além do nosso berçário solar. É justamente nesse ponto que surgem duas narrativas que o público costuma misturar, mas que precisam ficar separadas. 1. O campo científico, telescópios, espectrógrafos, dinâmica orbital, método, dados reprodutíveis. Aqui o que vale é medida e modelo. 2. O campo religioso, filosófico, interpretações de sentido, leituras espirituais do tempo histórico, como as ideias da teosofista Alice Bailey sobre a externalização da hierarquia e o ano 2025 como marco provável de um primeiro estágio dessa manifestação. Isso é doutrinário, ocultista, não é astrofísica. Interpretação religiosa. Trazer 13 Atlas para dentro de previsões de Bailey pode ser culturalmente relevante, porque muita gente está conversando sobre isso,
Mas a ligação causal entre um cometa interestelar e uma hierarquia espiritual que se revela não é testável pela ciência. Um telescópio mede luz e movimento, não mede intenção metafísica. Então o que sabemos de sólido neste momento? Que 3I Atlas é o terceiro objeto interestelar observado atravessando o nosso sistema solar, depois de Oumuamua 2017 e 2I Borisov 2019. Que o periélio ocorre por volta de 30 de outubro de 2025 a 210 milhões de quilômetros do Sol. Que não há ameaça prevista à Terra. A maior aproximação ocorre em dezembro e permanece muito distante. Que as características visuais observadas até aqui são compatíveis com o cometa natural Coma, cauda, atividade térmica. E o que permanece em aberto, digna de acompanhamento sem sensacionalismo, medidas de aceleração não gravitacional finas após o periélio para checar resíduos que não se expliquem por jatos. Isso é mera especulação científica. Espectroscopia de maior resolução que identifique assinaturas químicas incomuns ou as descarte. Especulação científica. Curvas de luz com periodicidades incompatíveis com rotação irregular sem mecanismos ativos. Tudo isso é para se explicar ainda. E na esfera pública, alguns veículos usam termos como nave-mãe ou sonda camuflada, títulos chamativos que não aumentam evidência. O juízo saudável pede 3 perguntas antes de crer numa manchete. 1. A trajetória explicável por gravidade mais jatos. 2. O espectro mostra materiais naturais? Fontes independentes convergem nos mesmos números? Para 3I Atlas, hoje, as respostas apontam para o natural. E quanto ao 2025 de Bailey, a referência vem do livro A Externalização da Hierarquia, que sugere que a partir de 2025 ocorreria um grande movimento intergaláctico numa grande assembleia, ciclo secular. E que 2025 provavelmente se marcaria a data do primeiro estágio da externalização. Isso é texto esotérico do século XX, relevante para quem estuda teosofia. É possível teoricamente que algum dia detectemos artefatos interestelares? Sim, através dos 7 tecnomarcadores em espectros, megaestruturas por curvas de luz anômalas e até probes passivas, são hipóteses já discutidas em literatura de fronteira. Mas o extraordinário exige prova extraordinária. E o 3I Atlas, até onde vai a melhor evidência pública até agora, não cruzou ainda essa barreira. Este caso, no entanto, já nos ensina 2 coisas valiosas. Primeiro, que a ciência funciona. Em poucas semanas, comunidades inteiras cruzam dados, corrigem órbitas, refinam espectros e desinflam rumores. Segundo, que o espanto diante do cosmos é legítimo, inclusive para quem enxerga a história humana por um prisma teológico. A diferença está em não confundir campos método com sentido, medição com metáfora. Com uma equilibrada confiança, no estado atual dos dados, o 3I Atlas é melhor descrito como um cometa interestelar natural, órbita hiperbólica, atividade coerente com aquecimento, nenhum indicativo robusto de engenharia. Em dezembro ele vai se aproximar da Terra, mas ainda será uma distância imensa. Neste momento, ele ainda está passando atrás do Sol. É por isso que nós não temos imagens dele aqui da Terra. Por volta do dia 30 de outubro, começará a ser possível ter imagens novamente do 3I Atlas. Agora, tem sido divulgado por aí que a NASA para de mostrar ao público o monitoramento do 3I Atlas e ligou o seu sistema de defesa planetária. E que ela fez isso de maneira escondida para ninguém ficar sabendo. Lembrando que a NASA parou de atualizar o site dela devido à falta de financiamento do governo federal. Ela está mantendo somente as coisas essenciais funcionando. O site não está sendo atualizado. Então as pessoas estão achando que a NASA está escondendo algo das pessoas e que ela acionou o sistema de defesa planetária de forma secreta porque ela está sabendo que o 13 Atlas é uma nave-mãe e ela vai jogar as bombas e mísseis para destruir o 13 Atlas. Não existe nada isso. O Avi Loeb, o cientista da Universidade de Harvard, ele disse que a Rede Internacional de Alerta de Asteroides iniciou uma campanha para monitorar o 13 Atlas. Mas por que ele disse isso? Um aviso no editorial do Minor Planet Center anunciou que o objeto 13 Atlas acaba de ser alvo de uma nova campanha iniciada por um grupo apoiado pelas Nações Unidas focado na defesa da Terra contra objetos espaciais. A Rede Internacional de Alerta de Asteroides, e AWN, é uma colaboração mundial de defesa planetária de organizações e astrônomos individuais que trabalham coletivamente para detectar,
monitorar e caracterizar os objetos próximos da Terra e aqueles que são potencialmente perigosos. O 13 Atlas é o primeiro objeto interestelar alvo dessa campanha. Isso aqui é o chamado Minor Planet Center, o centro de planetas menores, ou seja, de objetos menores, que estuda as descobertas de asteroides, de cometas, etc. Então, o anúncio da campanha de astronomia de cometas mostra que o comitê que estuda os planetas menores está monitorando o 13 Atlas, porque trata-se de um cometa, isto é, ele é o objeto de estudo deles. Simplesmente por isso, não porque o 13 Atlas é um cometa artificial. Os cometas apresentam desafios únicos para medições astrométricas precisas e previsões de órbita. Os corpos cometários são estendidos com morfologia, características, coma e cauda que podem puxar sistematicamente seu centro de medições do seu pico de brilho central, apresentando desafios para estimar a trajetória do cometa. Os cometas são difíceis de se observar o núcleo, e com isso a gente não tem ideia da sua trajetória. E aí, o que o pessoal está fazendo é exatamente isso. A Rede Internacional de Alerta de Asteroides anuncia uma campanha que vai de 27 de novembro de 2025 a 27 de janeiro de 2026 para introduzir métodos para melhorar a astrometria a partir da observação de cometas. A campanha terá como alvo o cometa 13 Atlas, para exercer a capacidade de observação da comunidade para extrair a astrometria precisa. E para isso ela fará um workshop aberto ao público. Então tá aqui, simplesmente é isso que está acontecendo. Não é uma campanha secreta, não é algo para destruir o cometa, não é um sistema de alerta que a NASA acionou de forma secreta. Não tem nada disso. Tem muita gente com medo à toa. Pela Bíblia, nós podemos ter certeza que o planeta não será destruído, nem invadido por alienígenas, isto é, seres humanos de outros planetas nunca, mas seres angelicais sim. Disso a Bíblia é bem clara, que seres de outras dimensões, por exemplo os anjos, eles frequentam nosso planeta, muito embora não seja possível ao ser humano vê-los ainda. E à medida que aproximarmos do fim, esses seres, os anjos caídos, virão visitar visivelmente os seres humanos. A Bíblia fala que nos últimos dias, os anjos de Satanás visitarão os reis da terra e os habitantes em geral do planeta para enganá-los, levá-los a se juntarem a Satanás na sua luta contra Jesus. Apocalipse 16 fala: eles vão convencer os homens a se rebelarem contra a lei de Jeová. O que Alice Bailey fala sobre a aparição dos seres de luz tem um pouco de razão. Claro que não dependemos do que o outro lado dita, mas sim do que está na Bíblia. Mas agora na reta final, sabendo que tem pouquíssimo tempo, eles estão a trabalhar incansavelmente. Agora é o tempo que eles têm para trabalhar, pois passarão 1000 anos de molho antes de serem lançados no lago de fogo. Se o 13 Atlas é ou não é uma nave-mãe, não importa, porque eles virão de qualquer forma, e o mundo todo vai ser enganado. A Bíblia fala que os protestantes, os católicos e os mundos, todos serão enganados, todos estão na mesma página. Esses anjos caídos vão enganar o mundo todo. A própria Bíblia fala que quando Cristo voltar, todas as tribos, todas as famílias da terra vão se lamentar. O coração de todo homem vai se derreter de pavor no grande dia do Senhor. E como se salvar? Sigamos o conselho de Jesus. Vigie porque venho como ladrão. Não pense que será no dia da volta dele que vai dar para se preparar. No dia da sua volta será tarde demais. Preste atenção no julgamento celestial, no santuário celestial. É lá que as coisas estão sendo decididas, e olho humano não verá. Tudo será como foi nos dias de Noé, quando ele e sua família entraram na arca e a porta foi fechada, o destino de todos já estava traçado. Ainda demorou 7 dias para cair a chuva e as pessoas iam para o trabalho, e faziam planos, e casavam e davam-se em casamento. Comiam e bebiam, mas o destino já estava definido. Ellen White fala que nos últimos dias haverá muitas manifestações de fenômenos sobrenaturais, como ação direta de anjos caídos, sinais, maravilhas e fenômenos sem explicação, e muitos serão enganados. É por isso que não devemos considerar sinais, maravilhas e prodígios como sendo sinal do poder de Deus, porque os anjos caídos têm poder para fazer isso, e vão fazer. Para nós o que deve valer é o que está na Bíblia. Claro assim diz o Senhor, à lei e ao testemunho. Se eles não falarem de acordo com isso, é porque não há luz neles. Terríveis cenas de caráter sobrenatural logo se manifestarão nos céus, como indício do poder dos demônios, operadores de prodígios.
Os espíritos diabólicos sairão aos reis da terra e ao mundo inteiro para segurá-los no engano e forçá-los a se unirem a Satanás em sua última luta contra o governo de Deus. Mediante esses agentes serão enganados tanto governantes como súditos. Levantar-se-ão pessoas pretendendo ser o próprio Cristo e reclamando o título e culto que pertencem ao Redentor do mundo. Efetuarão maravilhosos prodígios de cura, afirmando terem recebido do céu revelações que contradizem o testemunho das Escrituras. Como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. A Igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por João no livro do Apocalipse. A glória que o cerca não é excedida por coisa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado. Ressoa nos ares a aclamação de triunfo: Cristo veio! Cristo veio! O povo se prostra em adoração diante dele, enquanto se ergue as mãos e sobre eles pronuncia uma bênção, assim como Cristo abençoava seus discípulos quando aqui na terra esteve. Sua voz é meiga e branda, cheia de melodia. Em tom manso e compassivo, apresenta algumas das mesmas verdades celestiais e cheias de graça que o Salvador proferia. Cura as doenças do povo e então, em seu pretenso caráter de Cristo, alega ter mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. Declara que aqueles que persistem em santificar o sétimo dia estão blasfemando de seu nome, pela recusa de ouvirem seus anjos a eles enviados com a luz e a verdade. É esse o poderoso engano, quase invencível. Mas o povo de Deus não será desencaminhado. Os ensinos deste falso Cristo não estão de acordo com as Escrituras. Sua bênção é pronunciada sobre os adoradores da besta e de sua imagem, a mesma classe sobre a qual a Bíblia declara que a ira de Deus, sem mistura, será derramada. E, ademais, não será permitido a Satanás imitar a maneira do advento de Cristo. O Salvador advertiu seu povo contra o engano neste ponto e predisse claramente o modo de sua segunda vinda. Ressurgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. O grande conflito. Aproxima-se o tempo de angústia. Não precisamos ser enganados. Cenas assombrosas, com as quais Satanás estará intimamente ligado, terão lugar em breve. A palavra de Deus declara que Satanás operará milagres, fará com que as pessoas fiquem doentes e depois, de repente, removerá delas seu poder satânico. Serão consideradas então como curadas. Essas obras de cura aparente levarão os adventistas do sétimo dia à prova. Muitos que tiveram grande luz deixarão de andar na luz, porque não se tornaram um com Cristo. Vi nosso povo em grande angústia, chorando e orando, pleiteando as infalíveis promessas de Deus, ao passo que os ímpios se achavam ao nosso redor, zombando de nós e ameaçando-nos destruir. Eles ridicularizavam nossa debilidade, escarneciam da pequenez de nossos números e insultavam-nos com palavras destinadas a ferir profundamente. Acusavam-nos de assumir uma posição independente da de todo o restante do mundo. Eles haviam suprimido nossos recursos para que não pudéssemos comprar nem vender, e faziam alusão à nossa abjeta pobreza e condição aflitiva.
Não conseguiam discernir como podíamos viver sem o mundo. Éramos dependentes do mundo e devíamos consentir com os costumes, práticas e leis do mundo, ou sair dele. Se fôssemos no mundo o único povo favorecido pelo Senhor, as aparências depunham terrivelmente contra nós. Eles declaravam que possuíam a verdade, que havia milagres entre eles, que anjos do céu falavam e andavam com eles, que eram exercidos no meio deles grande poder, sinais e prodígios, e que isso constituía o milênio temporal que haviam aguardado por muito tempo. O mundo todo estava convertido em uma harmonia com a lei dominical, e este pequeno e débil povo erguia-se em desafio às leis do país e às leis de Deus, reivindicando ser as únicas pessoas corretas sobre a terra. O povo de Deus não encontrará sua segurança na operação de milagres, pois Satanás há de falsificar qualquer milagre feito. Deve tomar posição com base na palavra viva. Está escrito. A crise que virá sobre o mundo será terrível. Os poderes da terra, unindo-se para combater os mandamentos de Deus, decretarão que todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, submetam-se aos costumes da igreja pela observância do falso sábado, que será o domingo. Todos aqueles que se recusarem a aceitar serão castigados pelas leis civis e, por fim, se declarará que serão merecedores de morte. Por outro lado, a lei de Deus, que ordena o dia de descanso do Criador, exige obediência e ameaça com a ira divina todos os que transgridem seus preceitos. Uma vez que o assunto estiver assim esclarecido, todo aquele que pisar a lei de Deus para obedecer a uma ordenança humana receberá a marca da besta. Estará aceitando o sinal de submissão ao poder ao qual prefere obedecer em lugar de Deus. O sábado será a grande prova de lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente contestado. Quando sobrevier aos seres humanos a provação final, será traçada a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não o servem. Ao passo que a observância do falso sábado, de acordo com a lei do Estado e de forma contrária ao quarto mandamento, será uma declaração de fidelidade ao poder que está em oposição a Deus, a guarda do verdadeiro sábado, em obediência à lei divina, será uma prova de lealdade para com o Criador. Satanás operará seus milagres para enganar. Está diante de nós o tempo em que o poder operador de milagres do arqui-enganador será revelado de maneira mais decidida, e seus ardis aumentarão em sua enganosa atração, de modo que confundirão e, se possível, enganarão os próprios eleitos. O príncipe das trevas, com seus anjos maus, está atuando sobre o mundo cristão, induzindo os que professam o nome de Cristo a permanecer sob o estandarte das trevas, a pelejar com os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. A igreja apóstata se unirá com os poderes da terra e do inferno para colocar o sinal da besta sobre a fronte e sobre a mão das pessoas e persuadir os filhos de Deus a adorar a besta e a sua imagem. Eles procurarão compeli-los a renunciarem sua lealdade à lei de Deus e a prestarem homenagem ao papado. Então virão os tempos que provarão os seres humanos, pois a confederação da apostasia exigirá que os leais súditos de Deus renunciem à lei de Jeová e repudiem a verdade de sua palavra. O ouro será então separado da escória, e se tornará patente quem são os piedosos, que são leais e sinceros, e quem são os desleais, a escória e o ouro falso. Que nuvens de palha serão então arrebatadas pelo abanador de Deus. Onde agora nossos olhos só conseguem discernir ricos montões de trigo, a palha será expelida pelo sopro do abanador divino. Todos os que não estão centrados em Cristo deixarão de resistir à prova e à angústia daquele dia.
enquanto os que se acham revestidos da justiça de Cristo permanecerão firmes à verdade e ao dever. Os que confiaram em sua própria justiça se arregimentarão sob o negro estandarte do príncipe das trevas. Será visto então se a preferência é por Cristo ou por Belial. Os que têm duvidado de si mesmos têm sido colocados em tais circunstâncias que não se atreveram a enfrentar o estigma e a humilhação, irão se pronunciar afinal abertamente em favor de Cristo e sua lei. Ao passo que muitos que pareciam ser árvores viçosas, mas que não produziram fruto, acompanharão a multidão para praticar o mal e receberão o sinal da apostasia na fronte ou na mão. A crise que virá sobre o mundo será terrível. Os poderes da terra, unindo-se para combater os mandamentos de Deus, decretarão que todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os servos, submetam-se aos costumes da igreja pela observância do falso sábado. Todos aqueles que se recusarem a aceitar serão castigados pelas leis civis e, por fim, se declarará que são merecedores de morte. Por outro lado, a lei de Deus, que ordena o dia de descanso do Criador, exige obediência e ameaça com a ira divina todos os que transgridem seus preceitos. Uma vez que o assunto estiver assim esclarecido, todo aquele que pisar a lei de Deus para obedecer a uma ordenança humana receberá a marca da besta. Estará aceitando o sinal de submissão ao poder ao qual prefere obedecer em lugar de Deus. O sábado será a grande prova de lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente contestado. Quando sobrevier aos seres humanos a provação final, será traçada a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não o servem, ao passo que a observância do falso sábado, de acordo com a lei do Estado e de forma contrária ao quarto mandamento, será uma declaração de fidelidade ao poder que está em oposição a Deus. A guarda do verdadeiro sábado, em obediência à lei divina, será uma prova de lealdade para com o Criador. Enquanto um grupo de pessoas, aceitando o sinal de submissão aos poderes terrestres, receberá a marca da besta, outro, preferindo o sinal de obediência à autoridade divina, receberá o selo de Deus. Até agora, aqueles que apresentam as verdades da mensagem do terceiro anjo têm sido muitas vezes considerados como meros alarmistas. No entanto, à medida que a questão da obrigatoriedade da observância do domingo é levantada em vários países, podemos ver que se aproxima o acontecimento que há tanto tempo tem sido alvo de dúvida e descrença. Então, a terceira mensagem angélica produzirá um efeito que antes não seria possível produzir. Maranata 214. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.